Gravando. Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil. Olha aqui, ó. Se você gostar desse vídeo, legal, hein? Legal. Se você não gostar, se você é um CCBista, puxa-saco do ministério, não gostar, deixa aqui nos comentários suas latidas, sua raiva. Deixa aí, fala aí, mostra que você é CCBista. Sabe? Aqui, ó. Como identificar o assunto do vídeo hoje? Assuntos. Vai. Como identificar um CCBista? Você sabe como identificar um CCBista? Sim, você está na rua, você entrou numa empresa, aí começa a conviver ali com o pessoal. Você está na rua, você está na feira, você está no supermercado, você está no. já ia falar, você está no cabaré, não, cabaré não, CCBista não vai em cabaré, né? Você está num determinado lugar movimentado, aí você vê uma pessoa daquele jeito, no ponto de ônibus, no metrô, sabe, enfim, no posto de gasolina, enfim, você está em algum lugar, aí você vê uma pessoa lá e começa a conversar assim aleatoriamente, assim. Como é que você identifica que o sujeito é um CCBista? Eu vou lhe explicar como. Eu vou lhe explicar como identificar um CCBista. Você começa a conversar com ele e tal, aí de repente você começa a pensar, esse sujeito é um CCBista. Ele é um pecador CCBista da congregação cristã no Brasil. E como? É assim, aí. Você tá ali na fila, sabe? No posto de saúde, no hospital, na sala de espera do hospital, de algum lugar, dentista, enfim. Aí você começa a conversar aleatoriamente, aí você pergunta para ele, para outra pessoa, né? Você sem saber. Ah, você viu como o dólar tá alto? Aí o CCBista fala, entrega na mão de Deus. Você viu a inflação? Como a inflação subiu esse mês, vai superar a meta do governo, que a meta do governo é 4,5, vai dar 5. Aí o CCBista fala, glória a Deus. Aí você fala, glória a Deus. A inflação vai subir e glória a Deus. O dólar tá alto, entrega na mão de Deus. Aí começa. Aí depois você começa a desconfiar. Esse sujeito é um CCBista. Sabe? Você viu a guerra lá em Israel, Hamas? Você viu lá a China, lá no Pacífico? Você viu esse negócio aí da China? Aí o CCBista fala, sim, Senhor, tem misericórdia. Aí você, não, o sujeito aí é da congregação, o sujeito aí é um CCBista. Ele não fala nada. Aí você pergunta um assunto sobre política, sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre esse negócio de como é que chama? Os extremos, polarização. Polarização é PT, PSD, PT, bolsonarismo, meio ambiente, floresta amazônica queimando, o mundo pegando no pé no Brasil por a questão do meio ambiente, impor sanções, sabe, a economia do Brasil, aí você pergunta sobre economia, sabe? Aí o CCBista fala, vamos orar por eles. Aí você começa a desconfiar, mas esse sujeito aí não fala nada, ele só sabe falar isso. Não fala nada. Aí você continua, vai dar mais uma chance ao CCBista, né? Aí você fala assim, aí daí você pergunta alguma coisa sobre a obra de Deus. Aí o CCBista fala, Senhor, cobre-me com teu sangue. E arremata. Eu fico em paz. Aí você fala, não, esse sujeito é um CCBista. Ele não fala nada. Ele só sabe dizer isso. Aí se você perguntar alguma coisa sobre... Não, aí você não sabe. Aí é CCBista com CCBista. Se for CCBista com CCBista, você fala assim, ia perguntar alguma coisa sobre o ministério, aí ele fala, irmão, fica em paz, entrega na mão dele, não podemos julgar não. Aí é CCBista, CCBista. Agora, se for uma pessoa do mundo com CCBista, é o que eu já falei aqui. Sabe por que o CCBista é assim? Sabe por quê? Porque o CCBista, ele é doutrinado a ser ignorante, a ser alienado, a viver que nem avestruz, vive com as pernas para cima e a cabeça enfiada na terra. Porque o ministério adestra o CCBista para ser isso, para ser ignorante, porque aí o ministério brilha lá em cima. Ele é ensinado, o CCBista é ensinado a se isolar do mundo. Você não vê aí o ministério falando para não ler jornal,
para não ler revista, para não, porque só notícia ruim, porque a imprensa é do sangue da imprensa, o DNA da imprensa é da notícia ruim, notícia ruim, é o DNA da imprensa, rapaz. Não é da notícia boa, é da notícia ruim. É um acidente, é um ataque aéreo lá de um país, é bomba, é notícia ruim. Então o Ministério não gosta que você ser besta, assista telejornal, assista lê revista, lê jornal, abra site de notícia, veja vídeos de notícia no YouTube. Por quê? Porque o Ministério não gosta. Porque só tem notícia ruim. E o CC bestinha fica todo deprimidinho, sabe? Todo porque ele é treinado a ser molenga, a ser bunda mole, a ser covarde. O CC besta é doutrinado a ser medroso, sabe? Isso é um lado. Depois eu entro no outro lado. Por que o Ministério não gosta de que CC besta seja instruído? Porque se o CC besta for instruído, ele vai saber das coisas, ele vai ter conhecimento, ele vai ter sabedoria, ele vai ter prudência, ele vai aprender a fazer perguntas, ele vai aprender a contestar o que o Ministério fala. Aí naquelas rodinhas dos corredores, nas construções, na cozinha, o CC bestinha vai começar a questionar, vai começar a raciocinar, vai ter noção de mundo, visão de mundo, vai entender de política, de economia, de guerra, vai saber o que é que está por trás da guerra entre Israel e o Hamas, vai saber como o mundo, por que o mundo é assim, vai saber história, vai ter noção do que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje é os mesmos fundamentos, é a mesma origem. Então, o CC besta, se ele for instruído, ele vai começar a contestar o Ministério. Então, o Ministério vai falar, ele vai começar a replicar, sabe? Ele vai entrar no assunto, sabe? Se o Ministério... Tipo esses anciãos, assim, sabe esses anciãos que são vendedores de alguma coisa, sabe? Que trabalha no trabalho próprio de vendedor e fala meio que... fica tentando falar difícil para impressionar o CC bestinha, que nem aquele de Minas Gerais. Então, aí tiver numa rodinha de CC besta, um ancião desse aí começar a falar, tentando falar difícil, aí um CC bestinha instruído vai começar a questionar, assim, que nem eu, sabe? Vai começar a questionar, vai entrar na conversa e vai dizer, não, mano, a questão do Hamas em Israel não é isso, não. Eu acho que é por isso, porque antigamente lá os palestinos chegaram primeiro lá na terra de Israel, e aí Israel foi e tomou a terra deles, foi. Porque quando o Senhor Deus mandou, antes de Israel entrar na terra lá de Israel, antes dos filhos de Israel saírem do Egito e entrar na terra de Israel, aquele território lá era dos árabes. O povo era árabe, era descendente de Abraão, sabe Abraão lá em cima? Aquele povo lá, Israel tomou a terra deles. Não foi Israel o povo. Sabe? Então aí Israel tomou a terra deles, expulsou eles caíram fora. Aí depois que Israel pecou, aí eles dominaram outra vez. Tanto que os muçulmanos, os árabes muçulmanos, dominaram aquele território lá por mil anos. Tanto que em Jerusalém hoje tem três igrejas. Tem os judeus, o judaísmo, que é representado pelo Muro das Lamentações, de lá de Adão, Davi e Salomão, que é o que Israel espera até hoje. Tem o Islã, os muçulmanos, que dominaram aquele Jerusalém por vários séculos, e aí impuseram a mesquita lá. E tem o cristianismo, sabe? E aí, esse nó aí ninguém vai desatar. Aí se você entrar numa conversa com esses bastardos do ministério, começar a falar disso aí, você vai brilhar, entendeu? Por que eles não querem? Então o CCB tinha instruído, não sei se... Peraí, vou dar um passo aqui, eu tô meio... Então o CCB tinha bem instruído, tomar água aqui, tá? Então o Ministério detesta um CCB tinha bem instruído, porque aí vai entrar na roda de conversas dele, e aí ele não vai falar sozinho, sabe? Você vai entrar, falar sobre história, falar sobre a origem lá das coisas, você vai entrar sobre economia, de meio ambiente, de política, de tudo.
Então, e o ministério detesta isso. Então, ele prefere botar todo mundo na santa ignorância. Tá? Na santa ignorância. E aí, o que ele faz? Ele valoriza o púlpito. Super valoriza o púlpito. E por quê? Para toda coisa que o CCBista for fazer, consultar o púlpito. E consultando o púlpito, consulta ele. O CCBista vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, tem que consultar o púlpito. Quem que está no púlpito? O bastardão lá. E aí ele manipula, sabe? E aí manda você não ler nada, não fazer nada, você fica ignorante. Aí quando você encontra um CCBista na rua, você vai falar sobre economia, ele não sabe de nada. Vai falar sobre meio ambiente, ele não sabe de nada. Vai falar sobre política, nada. Vai falar sobre uma coisa histórica, tipo Israel e o Hamas, ele não sabe de nada. Sabe? Ele não sabe de nada. Ele é mantido na ignorância para não saber de nada, para só o ministério falar, sabe? Entendeu como é a coisa? Assim, ó. Uma coisa que o maldito ministério faz. Porque, olha, você não vê aquele púlpito, aquele elevado de areia, de concreto, paredinha de tijolo e uma lajezinha por cima, aí cobre, reveste com mármore, granito, aí bota um tapete em cima, bota uma tribuna feita de madeira, aí bota o nome lá do Senhor, sabe? Você vê aquela porcaria lá? Rapaz, aquilo ali é madeira e pedra e areia e cimento. Então o ministério valoriza aquela porcaria para tentar dizer que é voz de Deus. É mentira, rapaz. Aquilo é uma porcaria de areia, cimento e madeira. Quem santifica o púlpito é quem sobe nele, se for digno. Então, não é o púlpito que santifica quem sobe em cima dele. É quem sobe em cima dele que santifica a coisa. Então o ministério valoriza o púlpito, porque aí qualquer porcaria que sobe em cima dele, as pessoas idolatram, que nem fizeram lá no deserto, né? Botaram uma serpente, fizeram a serpente de ouro, e a Arão fez a serpente de ouro lá, aí o povo olhava para a serpente, sabe? Só que quem santifica o púlpito não é o púlpito que santifica o sujeito. É o sujeito que santifica o púlpito. Então, se o tranqueira que eu subi lá em cima for tranqueira, não vai acontecer nada, rapaz. Não vai acontecer nada. Os homens de Deus tiveram púlpito para pregar? Hã? Moisés teve púlpito para pregar? José, Jacó, Isaac, Abraão, os profetas tiveram púlpito. Os apóstolos tiveram púlpito. Pedro, Paulo, João, eles andavam lá em Atenas, lá na Capadócia, lá em Esmina, lá nas cidades da Turquia, que hoje é Turquia e Grécia. Eles tinham púlpito para eles pregar, eles pregavam no meio da praça, rapaz. Eles pregavam em qualquer lugar. Tanto faz para um como para 100, tanto faz para um como para 10, tanto faz para um como para 1000. Eles pregavam com a mesma virtude. Eles pregavam dentro de casa para meia dúzia de gente. Tinha púlpito. Faziam uma porcaria de púlpito, elevadozinho com púlpito de madeira, e botavam o nome lá do Senhor Jesus. Isso é balela, isso é coisa de homem, rapaz. Isso aí não vale porcaria de nada. Os apóstolos tiveram púlpito, o Senhor Jesus Cristo teve púlpito. Ele subia lá em algum lugar e falava. Não é levado assim. Enfim, as circunstâncias locais, mas um púlpito especificamente, um elevado, em nome lá. Imagina o senhor ia fazer um púlpito com o nome de Deus. Quem santifica o homem santificado, é que santifica o púlpito, onde ele está. Não interessa onde ele está. Pode estar no sofá, pode estar na mesa da cozinha, pode estar em qualquer lugar. A palavra vem por ele. Sabe? Então o profeta João Batista, os profetas Samuel tiveram púlpito. Ah, rapaz, isso é besteira. Samuel mandou fazer púlpito. Então, o Braz, ele valoriza o púlpito, que nem a serpente lá que Arão fez, para as pessoas, tanto para arrecadar dinheiro e para tudo que você for fazer, consultar o púlpito. E aí qualquer porcaria que sobe em cima do púlpito, qualquer maldito que sobe em cima do púlpito,
acha que o púlpito, aí o povo acha que o púlpito está santificando, que ele está falando porque é de Deus. É nada, rapaz. Mentira. Sabe? É mentira. Sabe? E outra coisa. Então tudo que. Outra coisa. O Ministério valoriza o púlpito para pedir dinheiro e construir mais igrejas, porque no Evangelho de Satanás está escrito no Evangelho do Satã, que a obra de Deus é templos. É templos. Então é o seguinte, há uma doutrina, o povo é doutrinado, há uma doutrina do demônio no meio do povo, que para eles acreditam, os CCBistas acreditam, que a obra de Deus é templo, é igreja. Então a obra está crescendo, a obra está crescendo, a obra está crescendo. Porque quando faz uma igreja, a obra está crescendo. Mentira, rapaz. Isso é para arrecadar dinheiro. Por que isso é mentira? Vou lhe dizer agora. Ele faz isso para arrecadar dinheiro. E a outra coisa, presta atenção na outra coisa. Porque quanto mais faz igreja, o ministério disputa entre eles na soberba. Fica um se gloriando sobre o outro, dizendo: ah, na minha região eu atendo 5 igrejas. A outro fala: ah, na minha região eu atendo 15 igrejas. Aí um outro fala: lá na minha região eu atendo 20 igrejas. Eles ficam disputando a arrogância uns com os outros nesses termos, sabe? Então, quando eles estão ali na reunião ministerial, no Brás, eles estão nos corredores, jantando, tomando café, tudo às custas do povo, comendo, bebendo, tudo, tomando sorvete, sobremesa, café da manhã, tomando Coca-Cola, chupando sorvete, sabe, nos corredores, sentado na mesa. Então, eles ficam se gloriando. Ah, na minha região lá, eu atendo 5 igrejas. A outra fala: ah, na minha região lá, eu sou responsável por 10. Aí outro fala: eu sou responsável por 15. Aí outro fala eu sou responsável por 20. Aí eu sou presidente da região natal. Então, eles ficam se vangloriando entre si. Então, aí, o que é que ele. Então, aquele lá, por exemplo, um ancião lá do Nordeste, ele atende 5 igrejas. Aí ele vai numa reunião do Brás. Aí um ancião lá da zona, da zona bem propícia, né? Há um ancião lá da região de Ribeirão Preto, ele atende 20 igrejas. Esse ancião do Nordeste, que atende 5 igrejas, vai tentar fazer mais umas 5 ou 10 igrejas, para na próxima reunião dizer para aquele ancião que atende 20 igrejas, que a região dele, onde ele atende, agora ele atende 15 igrejas, entendeu? Por isso que ele capricha para fazer igreja. E aí põe salinha, oficializa salinha. Sabe? Então, ele chegou lá no Brás, numa reunião com 5 igrejas. Aí no próximo ano ele vai dizer para aquele mesmo ancião que atende 20 igrejas, que ele agora, que a obra prosperou, que a obra cresceu. Mentira, a obra não cresceu, ele que fez a igreja. Tá? Então, que a obra prosperou, que a obra cresceu, agora ele atende 10 igrejas, 15 igrejas, entendeu? É por isso que eles falam que a obra, quando faz igreja, pode dizer que a obra cresceu. É várias sacanagens que esses malditos fazem, rapaz. Esses caras não valem nada. Esses caras não prestam. Esses caras são filhos do capeta. Tá? Então, eles ficam se ensoberbecendo entre si mesmo, se vangloriando entre si mesmo. Sabe? Então, fica fazendo essas abominações. Tudo às custas de quem? Do dinheiro do CCBista. Por quê? Porque ele fala isso, agora eu atendo, agora minha responsabilidade, eu domino, porque na verdade é domínio, né? Eu domino sobre 10 igrejas. Mas os pobres lá pegam uma mísera cesta básica. Tá passando fome, tá passando necessidade. Porque tá passando necessidade, né? Pode não estar passando fome, tipo fome da África, mas tá passando necessidade. Porque você acha que uma pessoa que come arroz, feijão, linguiça, ovo, salsicha, não está passando necessidade? Ele não está passando fome, mas está passando necessidade, tá? Às vezes o café da manhã, o quê? Um copinho de café com leite e um pãozinho. Você não está passando necessidade, vai trabalhar. Aí meio-dia come mal, de noite come mal. Enquanto isso, o ministério está fazendo a obra crescer.
fazendo igreja, só para o safado se vangloriar lá uns com os outros, dizendo que atende 5, 10, 15, 20 igrejas. É presidente da regional, aí vice-presidente, aí sou ancião da música, sabe? Entendeu? Então o ser besta, ele é doutrinado a ser ignorante. Porque se ele for ignorante, ele não fala, ele não faz assim que eu estou falando aqui. Porque se eu tiver numa rodinha e esse papo acontecer, eu vou chegar chegando. E aí, você acha que o bastardo do ministério vai fazer o quê? Vai mudar de conversa, vai para o outro lado. Porque eu vou envergonhar eles. Porque agora, se eu for ignorante, eu vou dizer, ei, glória a Deus, ai, mas louvado seja Deus, oh, mas aleluia, a obra de Deus, oh, Deus é bom, oh, Deus é cheio de misericórdia. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que ele mantém, ele quer todo ser besta na ignorância, para só ele brilhar. Ele quer ser o solzão, sabe? Sabe o solzão lá em cima? O sol lá em cima, a lua de noite, a mulher dele lá nos corredores entre as outras bestas, sabe? Que o papo tá rolando da mesma coisa. Ah, meu esposo, lá na região do meu esposo, meu esposo. O papo lá também é a mesma coisa, sabe? Então, o sol, que é o bastardão, e a lua, que é a bastardinha, sabe? Então, lá, meu esposo, lá na região do meu esposo. Ai, mãe agonista, é por misericórdia de Deus, na região do meu esposo. Lá tem 5 organistas, agora tem 10 organistas, até 20 organistas, até crescer na obra de Deus, meu esposo. É a mesma safadeza. É a mesma safadeza. Então, por isso que os CCBs, eles não sabem falar nada. Porque eles não têm instrução nenhuma. Porque o ministério detesta que eles tenham instrução. Sabe? Entendeu? Tá bom por hoje? Depois venho mais com novidades CCBistas na sua timeline. Se você gostou desse vídeo, parabéns. Se você é um CCBista e crítico dos críticos, e é cachorrinho do ministério, está aqui para ver o que eu estou falando, para depois dizer, não assista esse canal dos críticos, não. Então deixa aqui, manda um outro cachorrinho igual a você e manda xingar eu aqui nos comentários, tá bom? Vá se lascar.